Muito obrigado. Eu vou tentar também limitar-me, agradecendo o convite e a iniciativa. Há bocado foi feita uma pergunta à qual eu faço questão de responder, que é: porque é que falamos da Europa? Porque é da Europa que temos que falar? Não nos podemos esquecer que entre 2008 e 2010 a Europa teve uma reação conjunta e uma reação articulada àquilo que era uma crise financeira que vinha do lado de lá do Atlântico. É só em 2010, quando segmentos da Europa começam a entrar em dificuldades no mercado de dívida pública, que nós perdemos esta visão de conjunto e perdemos esta visão articulada e vamos dar expressão a um desequilíbrio que sempre existiu entre o pilar económico e o pilar monetário da integração europeia. É sabido que a Europa tem uma fragilidade congénita no desenho da União Económica e Monetária. Nós não somos uma zona monetária ótima, como é evidente. Não temos, como têm os Estados Unidos, liberdade de circulação total de trabalhadores e capacidade de absorver este tipo de choques. E, portanto, quando a Europa em 2010 abandona uma visão de conjunto para responder a esta situação e começa a responsabilizar os Estados periféricos pela situação, nós aceitamos uma premissa que nunca deveríamos ter aceito, é que isto era um problema nosso e não um problema europeu. A União Económica e Monetária é um condomínio, os benefícios são para todos e, quando é preciso responder às fragilidades, também devemos fazê-lo em conjunto. O que nós temos tido na Europa é exatamente o contrário. Enquanto as coisas correram bem e as fragilidades não foram expostas, os benefícios, toda a gente quis participar. Agora que chegámos à altura, digamos assim, de pagar a conta por causa de uma fragilidade conceptual que está mais do que identificada, quer dizer, em Portugal talvez o professor Piti Cunha, primeiro do que muitos outros, já em meados dos anos 90 chamava a atenção para a falta de integração da política orçamental e económica fragilizar a existência de uma moeda única. E, portanto, nós não temos um governo económico europeu e nós não temos capacidade de absorver este tipo de problemas dentro dos mecanismos normais. E a Europa, a partir de 2010, abandona todo e qualquer quadro institucional, político ou jurídico de funcionamento. O Tratado de Lisboa parece que não existe. Vamos para soluções casuísticas, normalmente adotadas in extremis, e sempre na ideia de que vai ser possível resolver o problema global um país de cada vez. E foi essa estratégia que falhou. Agora, isso não é... Nós temos, obviamente, enquanto país, enormes responsabilidades quanto às reformas que deveríamos ter feito e não fizemos, e quanto à competitividade com que nos devíamos ter preocupado mais e não nos preocupámos. Mas não é verdade que isto seja um problema exclusivamente nosso. A prova é que estamos rapidamente a caminhar para uma situação em que uma percentagem importante dos países que participam na União Económica e Monetária estão, de uma ou de outra forma, mais ou menos, sob resgate, quase resgate ou uma aparência de resgate. E enquanto este assunto não chegar ao centro da Europa, nós não vamos ter soluções integradas. Portanto, eu, por mim, acho que o facto da França estar a começar a sentir algumas dificuldades pode ser um sinal muito importante que vamos ter aqui soluções diferentes. Nós ou avançamos, de uma vez por todas, ou avançamos para um sistema monetário europeu, para uma União Económica e Monetária, com características adequadas a assegurar uma situação de crise, ou então temos que pensar numa alternativa. Essa alternativa pode ser a saída, não só de Portugal, seguramente, a adaptação da política monetária comum a todos os países pode-se fazer pela saída dos mais fortes ou dos mais fracos. O que não podemos é ficar todos ao mesmo tempo se não temos mecanismos de solidariedade interna automática. E ela tem que ser automática porque, infelizmente, a solidariedade que todos mostramos à Alemanha quando ela teve que passar pelo processo de reunificação não é necessariamente aquela solidariedade que eles nos mostram agora. E vou terminar, dentro do minuto que me foi concedido, dizendo só mais esta questão, que é, no meio disto tudo, nós também estamos a viver um problema que tem a ver com outra fragilidade. O nosso Banco Central Europeu, ao contrário do que acontece com o Banco Central inglês, ou com o Banco Central japonês, ou com a Reserva Federal norte-americana, está a tentar combater esta crise com um braço atrás das costas, porque é monomaníaco e só pode preocupar-se com o nível da inflação, não tem capacidade para injetar liquidez no sistema, que é aquilo que neste momento é preciso e que é aquilo que não por acaso
todos os outros países estão a fazer, e mesmo aqui tão perto, a Suécia fez quando teve que fazer no início dos anos 90. E pronto, não roubo mais tempo.